Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita e eu tô aqui hoje pra falar sobre mais um livro que eu li. Vocês sabem que eu estou aí na minha maratona e na minha jornada lendo Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. E no mês de junho para julho eu concluí o volume 3, eu estou aqui hoje para falar sobre essa maravilha que é O Caminho de Guermantes. Acho que todo mundo já sabe aqui que me acompanha que eu tô completamente apaixonada pelos livros do Proust, né? E como eu disse no vídeo anterior de leituras do mês, se você me dissesse isso há uns 5 anos atrás, que eu ia estar apaixonada pela obra do Proust, eu ia te dizer, você é louco? Pirou? Imagina! Porque eu achava o texto do Proust extremamente fechado, complexo, cansativo e, sinceramente, eu não conseguia ver vantagem em ler aquilo, sabe? Mas hoje aqui, no terceiro volume dessa obra, eu descobri algumas coisas a respeito de mim como leitora e do Proust como escritor. Veja só, essa é a minha experiência aqui nesse tete-a-tete com o Proust, tá? Pode ser que você lendo ou outra pessoa lendo tenha uma experiência completamente diferente. Assim como quem estuda a obra do Proust tem outra experiência ainda, outra vivência e outras análises, né? Eu vou contar aqui pra vocês esse meu casinho com o Proust como leitora, ok? Vencida a etapa do primeiro livro, que é aquele em que você acaba tendo que se acostumar um pouquinho mais com a linguagem, um pouco mais detalhada, complexa, cheia de descrições longas, profundas. Depois que você vence esse momento de estranhamento, você começa a entender qual que é a onda do Proust, como que ele cria as histórias dele. E aí vai ficando mais fácil de você entrar nesse universo. O volume 3, para mim, veio comprovar uma coisa que eu já imaginava. Não é o livro inteiro do Proust que você vai falar, nossa, incrível, sensacional, como eu amei isso aqui. Não. Tem partes desse livro que para mim são cansativas. Para outras pessoas pode não ser, pode ser outra, aquela que eu gostei muito. E essa eu acho que é uma das maiores riquezas do Proust, porque ele consegue conversar com os mais diferentes tipos de leitor. O texto dele é tão rico em detalhes, é tão rico em experiências, em vivências, em uma atmosfera muito bem descrita. Enfim, ele carrega você para dentro de uma história de uma maneira muito diferente daquelas que a gente é acostumado a ler hoje no dia a dia, em pleno 2015, entendeu? E mesmo que você pegue obras de contemporâneos do Proust, você vai ver que existe uma diferença relativamente grande entre a maneira como o Proust escreve e conta pra gente a história do protagonista dele, o Marcel, nesse livro, do que os outros escritores contam normalmente, como os outros escritores normalmente contam as suas histórias. Então, existe uma riqueza muito particular na escrita do Proust. Com o tempo, eu fui curtindo esse movimento, esse jogo de linguagem e de exposição dos fatos muito particular do Proust. É um mundo literário. Parece que todo é feito e bolado pelo Proust, sabe? Depois que você entra na bolha, né, que ele cria Em Busca do Tempo Perdido, você não quer mais sair. Você quer ficar ali dentro. É uma experiência, uma vivência literária muito rica. Como o próprio nome diz, então não é spoiler, O Caminho de Guermantes vai falar muito sobre a família Guermantes. No primeiro livro, O Caminho de Swann, quando ele tá lá ainda em Cambrai com a família, a gente já começa a saber um pouquinho dos Guermantes, da importância deles dentro da sociedade francesa. E aqui ele vai conviver mais com os Guermantes, ele vai começar a frequentar a casa dos Guermantes. E vai falar muito sobre tanto a senhora de Guermantes, né, como sobre a família, as outras pessoas que envolvem o círculo de amizades, a casa, enfim. Algumas dessas partes são bem interessantes, outras pra mim soaram bem cansativas. Era uma descrição infinita de árvore genealógica, era de costumes, modos, enfim. Coisas que poderiam ter sido resumidas, eu acho, em alguns aspectos. Mas como o Proust não tem essa intenção de resumir, e a onda dele, o barato dele realmente é fazer a gente entrar dentro desse universo, ele se jogou, falou mesmo, contou tudo pra gente a respeito dos Guermantes daquele jeitinho dele. Então, pra mim, essas partes soaram um pouco mais cansativas. Mas, em compensação, os momentos aqui nesse livro em que ele passa com um amigo, Saint-Loup,
São divertidíssimos, eu dei muita risada, gente, mas muita risada mesmo, sabe? Quando eles vêm pra Paris, Saint-Loup e Marcel vêm pra Paris, é engraçadíssimo. Quem já leu sabe do que eu tô falando, você dá muita risada, aí você vê toda aquela patacada que envolve a sociedade francesa, enfim, é bem divertido mesmo, sabe? As partes em que ele fala dos encontros com a Albertine, que nesse livro aqui ele já tá começando a se encontrar com ela. Foi Albertine, foi o personagem do livro anterior, né? A Sombra das Raparigas em Flor. Ele conheceu ela no outro livro. Aqui ela volta a dar o ar da graça dela. E são incríveis os capítulos, a descrição é maravilhosa. Você fica encantado com a maneira como ele cria as situações amorosas na vida do Marcel. E existe o famoso segundo capítulo desse livro. Só lembrando que Proust não costuma dividir a obra dele em capítulos, mas em algumas partes. Mas nesse livro existe um capítulo, capítulo 2. Ele separou uma parte, um capítulo, para falar de uma perda que ele teve na família. E eu disse isso, sabe, volto a martelar aqui. É talvez um dos textos mais bonitos que eu já li em toda a minha vida. É memorável a descrição dele, muito, muito bonito, me levou às lágrimas, me fez agradecer por ter chegado até esse material e ter lido isso, sabe? Foi uma das coisas mais delicadas e mais sensíveis e mais gloriosas, assim, que eu já tive contato na literatura, gente, sério. E eu não costumo falar isso assim, apesar de eu ser meio exagerada com algumas coisas, eu não costumo levantar esse tipo de opinião, assim, se realmente a coisa não for especial. Tá? Então aí fica a minha dica, se você não quiser ler nada, não quiser ler Em Busca do Tempo Perdido, tudo bem, não precisa ler. Mas dá uma olhadinha nesse segundo capítulo. Mas enfim, esses foram os momentos altos desse livro, né? E depois teve esses momentos dos jantares, das reuniões. Os jantares não me incomodam, tá? Os jantares não me irritam de maneira alguma. Eu acho até que é interessante você entender como é que funcionava a sociedade, como é que as pessoas se relacionavam, os amigos. E a gente continua ainda vivendo de uma maneira muito próxima, obviamente sem tantos rituais sociais e necessidades mais explícitas de demonstração, de elegância, de educação, de finesse, enfim. Mas a gente ainda tem muita coisa que socialmente acaba sendo opressiva e a gente nem percebe, né? Aqui a gente vê que o Proust consegue olhar aquilo ali, né? Aí você fala, pô, mas isso a gente faz até hoje, cara. Até hoje, quando a gente se reúne, ainda rola esse tipo de coisa. E é aí que é interessante, porque o olhar do Proust é muito particular. Ele consegue ver dentro dessas reuniões, desses jantares, desses encontros, uma grande máquina de interesses pessoais funcionando assim, né? E o quanto eles não conseguem, e o quanto eles e a gente também não consegue se soltar muito daquilo para não se sentir excluído, né? Bom, gente, foi isso. Então eu tô fazendo aqui o meu terceiro vídeo desse meu pequeno projeto de ler Proust, ler Em Busca do Tempo Perdido, dizendo que sim, eu continuo muito feliz e muito alegre e muito contente por ter me dado essa oportunidade de conhecer essa bolha proustiana aí, onde o mundo é muito especial, muito, muito rico em sensações, emoções. É isso, gente, eu volto para falar sobre outros livros que eu li, volto logo para falar sobre o Proust, espero. Um forte abraço, fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.